relação a querer um novo plano diretor e a atualização, nós estamos cobrando desde o início de 2017. Passou 7 anos e meio. Mais um projeto a ser tratado de que o entendimento no início do governo era um e agora é outro. Mais uma vez, esta lei, a 4.026, ela foi aprovada no final de 2016. Mas quem sancionou ela no dia 18 de janeiro foi o prefeito Fabrício José Satiro de Oliveira. Ou seja, o prefeito entendeu, lá em 2017, que seria prejudicial discutir, debater, votar plano diretor nos 180 dias que antecedem a eleição. E por que essa casa aprovou isso lá atrás? Porque, no momento político, defender visões de cidade podem ser visões de cidade, interesses específicos, pode ser conflitante com o processo eleitoral, com promessas que podem ser feitas. Enfim, essa foi a lógica da aprovação lá atrás. Mais uma vez, quando se aprova uma regra, ela é para a cidade. Ela é para a cidade. Existe um dos princípios da administração pública, da impessoalidade, ou seja, não se pode utilizar um cargo público para atender interesse pessoal. Então, agora está vindo para alterar. Não, revoga a lei e deixa discutir, debater, votar antes da eleição. Sabe lá quais os interesses. Então, para que não paire dúvida, os delegados estão solicitando, os delegados aqui, não governamentais do plano diretor, estão pedindo para que se rejeite o projeto e para que a regra permaneça a mesma. Em relação a querer um novo plano diretor e a atualização, nós estamos cobrando desde o início de 2017. Passou 7 anos e meio. Aí o prefeito não mandou, mas agora tem que alterar a regra para o meu interesse, porque eu não cumpri a lei. A lei é superior. Não, mas agora a conveniência é troca a lei, porque... Eu vou ler a carta à Sociedade Balneário Camboriú sobre o processo de revisão do plano diretor, feita pelos delegados da sociedade civil que integram o Colégio de Delegados à revisão do plano diretor de Balneário Camboriú. Os representantes da sociedade civil organizada que integra o Colégio de Delegados, não governamental, da revisão do plano diretor de Balneário Camboriú, se reuniram nesta data, 10 de junho, e deliberaram por trazer a público as seguintes considerações. Primeira, o processo de revisão do atual plano diretor se iniciou em agosto de 2022, do qual já sucederam inúmeras reuniões, muitas delas absolutamente improdutivas, estando praticamente paralisados os trabalhos do Colégio de Delegados desde o início deste ano. Segundo, é certo que o processo de revisão deve ocorrer de forma mais transparente possível e ser pautado por uma ampla discussão da cidade pelos delegados indicados proporcionalmente pelo Poder Público Municipal e entidades da sociedade civil, conforme previsto na legislação, tudo devidamente alicerçado nos princípios da legalidade, publicidade, eficiência e moralidade. Terceiro, todavia, desde o nascedouro do processo, o princípio da legalidade não foi respeitado, vez que não se estabeleceu a paridade de representantes, membros da sociedade civil e do governo, na composição da mesa diretora e na condução dos trabalhos do Colégio de Delegados, e nem a correta proporcionalidade destes na votação correspondente. Quarto, da mesma forma, os princípios da legalidade e moralidade são subvertidos quando a empresa licitada para assessorar o Colégio de Delegados trabalha exclusivamente para os técnicos do poder público e, por vezes, não atende, nega acesso a informações e ou desconsidera os pedidos, sugestões e reclamações dos delegados não governamentais e sua Câmara Técnica. Quinto, e o mais grave, é que o princípio da legalidade ainda impede o prosseguimento dos trabalhos enquanto não for apresentado ao Colégio de Delegados o diagnóstico socioambiental da cidade e realizada a leitura técnica em audiência pública para que sejam conhecidas, princípio da publicidade, as potencialidades e deficiências
eficiência de cada região e bairro da cidade, com vistas ao planejamento de ações para o desenvolvimento econômico sustentável. Sexto, não suficientes, os princípios da legalidade, publicidade e eficiência ainda são desrespeitados quando se convoca reuniões sem pauta definida, ou seja, sem que as propostas a serem submetidas à deliberação sejam conhecidas previamente com antecedência por todo o colégio de delegados, ou seja, impondo-se muitas vezes votação em caráter surpresa, sem a possibilidade de se refletir adequadamente ou colher sugestões das entidades partícipes e emendas em temas relevantes. Sétimo, por outro lado, também ficou evidente no decorrer dos trabalhos a falta de interesse dos representantes do governo em debater tecnicamente as propostas apresentadas pela Câmara Técnica dos Delegados não governamentais acerca do novo zoneamento, corredores de centralidades, eixos estruturantes, áreas vocacionadas, de propósitos estratégicos, o que evidencia o descaso com a opinião e efetiva participação da sociedade na construção do novo plano diretor. Oitavo, aliás, nos empenhamos em construir propostas com fundamentos sólidos, inclusive para a definição de um plano de prioridades para a destinação dos recursos financeiros arrecadados pelas outorgas e, diferente do que se diz nos bastidores, não são os índices ou gabaritos as nossas prioridades, porém, aparentemente, nada disso foi ou está sendo levado em consideração. Nono, e o mais grave de tudo é que o princípio da moralidade está sendo ignorado pelo encaminhamento recente de um inusitado projeto de lei à Câmara Municipal que almeja revogar a Lei Municipal 4.026, que dispõe sobre a proibição de tramitação de qualquer projeto que visa alterações no plano diretor em ano de pleito eleitoral de âmbito municipal. Aliás, é no mínimo curiosa a intenção, uma vez que já se passaram 7 anos e meio do atual governo sem a priorização do plano diretor e agora decide-se por empurrá-lo goela abaixo nas vésperas das eleições, evidenciando o desrespeito à sociedade e à inteligência alheia. Décimo, não por outro motivo, repudiamos coletivamente a atitude do senhor prefeito municipal, esperamos que o projeto de lei que visa a revogação da Lei Municipal 4.026 seja sumariamente rejeitado pelos senhores vereadores, caso submetido à votação em plenário. Ademais, estamos à disposição de todas as autoridades, instituições, órgãos públicos, agentes políticos e veículos de imprensa para esclarecimentos adicionais, conclamando a sociedade em geral a ficar vigilante e participar ativamente das reuniões e audiências, quando de fato e de direito puderem acontecer, a bem de construção de um plano diretor mais justo e sustentável para todos que aqui vivem, assina representantes delegados da sociedade civil que integram o Colégio de Delegados da revisão do plano diretor de Balneário Camboriú. Lembrando ainda que o projeto foi protocolado na sexta-feira para ser votado na terça-feira, que foi adiado para quarta-feira, e conforme a vontade do povo, meu voto será contrário ao projeto e para que se mantenha a regra atual. Senhor presidente, votei contrário ao projeto, que eu sempre defendi que o plano de governo fosse atualizado. Mas lembrando que em 2016, o projeto conduzido por Fábio Flor como secretário de Planejamento estava pronto, estava aqui nessa casa. Quem pediu para retirar o projeto lá em 2016 foi o prefeito eleito na transição. Transição, se ele tem dúvidas se é importante, mas enfim, foi na transição, ele pediu para tirar. Em 2017, no início de governo, ele disse que iria vir rapidamente. Ele sancionou uma lei em 2017 que não poderia ser discutido e aprovado no final do governo. E aí, então, a comunidade fala que tem várias reuniões adiadas, reuniões sem pauta. Importante dizer que quem atrasou 7 anos e meio foi o governo. Inclusive, agora o prefeito está dizendo que ele tem uma obrigação judicial, que foi exigência judicial. Tem um vídeo rolando agora, mas não está na justificativa do projeto. Então, aquela coisa, né, como o projeto foi protocolado na sexta-feira à noite, para aprovar na terça, enfim. A pedido da comunidade, por todo o envolvimento, parabenizo cada um que se mobilizou. Então, a pedido da comunidade, por tudo que está sendo feito da noite para o dia, sem coerência, por tudo isso, votei contrário a esta revogação da lei de 2017. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhe e acompanhe também as nossas outras redes sociais.